Se eu descomentar a div do carousel, eu vejo a primeira imagem dele na tela. Se eu inspecionar essa imagem, eu vejo que ela está dentro de uma div que contém uma classe carousel item visible, e aqui do lado, no painel de estilos, eu vejo que essa classe contém um display block. Então essa é a classe que deixa visível a div com uma das imagens do carrossel. Observa que essa div, além de conter a classe que tem o display block, tem uma classe carousel item. O que essa classe faz? Se eu olhar aqui do lado novamente, eu vejo que essa classe só tem um display none. E esse display none foi sobrescrito pelo display block dessa classe carousel item visible. Beleza? Abaixo dessa div, eu vejo outras duas divs irmãs. Cada uma contém uma imagem do carrossel, só que como elas estão só com a classe carousel item, elas estão com display none. Por padrão, elas não ficam visíveis. Então agora que a gente viu quais classes deixam os itens do carrossel visíveis ou não, a gente pode começar a pensar nas ações que devem acontecer quando esses botões do carrossel forem clicados. O meu primeiro passo vai ser começar a implementar o que vai acontecer quando esse botão com a seta para a direita for clicado. Considerando que essa é a primeira imagem do carrossel, quando eu clicar nessa seta para a direita, a segunda imagem do carrossel deve ser exibida, certo? Se eu inspecionar essa seta para a direita, eu vejo que ela é um button que contém um Data.js Carousel Button Next que eu acabei de copiar. Então, para eu obter a referência dessa seta para a direita e executar uma ação quando ela for clicada, eu vou inserir uma const next button que recebe document.querySelector, que recebe o seletor CSS com o Data.js que eu acabei de copiar. Agora, eu quero executar uma ação quando o next button for clicado. Então, eu vou inserir nextButton.addEventListener, que recebe clique e como segundo parâmetro recebe uma função. Como esse button não está dentro de um form, quando ele for clicado, o browser não vai tentar enviar dados para um servidor e recarregar a página. Então eu não preciso declarar o event como parâmetro dessa função e invocar o preventDefault, beleza? Dentro da função, para testar o que eu implementei até aqui, eu quero exibir no console alguma mensagem quando o botão for clicado. Então se eu inserir um console.log que recebe Oi, se eu clicar no botão com a seta para a direita, Oi é exibido no console. Meu próximo passo vai ser deixar todos os itens do carrossel invisíveis quando o botão com a seta para a direita for clicado, para depois eu adicionar a classe no item que deve ficar visível. Para manipular as classes dos itens do carrossel, primeiro eu preciso obter as referências desses itens. Se eu inspecionar essa imagem, eu vejo que ela está dentro de uma div com um Data.js Carousel Item, que eu acabei de copiar, e eu também vejo que as outras divs que contêm imagens do carrossel também têm esse mesmo Data.js. Então, para armazenar as referências dessas divs, eu vou inserir uma const, vou chamar esses itens de slides, e essa const recebe document.querySelectorAll, que recebe o seletor CSS com o Data.js que eu copiei. Se abaixo dessas consts eu invocar um console.log que recebe slides, eu vejo um nodelist. O que é um nodelist? É uma lista de nós do DOM parecida com um array. Se eu repousar o mouse no nó que está no index 0, eu vejo o elemento destacado na tela. Se eu repousar o mouse sobre os outros elementos, como eles estão com display block, eles não recebem destaque, mas se eu clicar no elemento que está no index 1, por exemplo, o painel dos elementos exibe o elemento destacado para mim. Então sim, independente se esse elemento está visível ou não, ele está dentro do meu nodelist porque ele é um nó do DOM. Então, agora que eu já obtive as referências dos slides, quando o botão com a seta para a direita for clicado, eu quero deixar todos os slides com display none para depois eu adicionar a classe no item que deve ficar visível. Para deixar todos os slides com display none quando o botão for clicado, eu vou remover esse console.log e vou iterar pelo nodelist de slides e remover a classe que está deixando um dos slides visível. E eu vou fazer isso com forEach, e dentro do forEach eu vou remover a classe com o método remove. Então, se eu invocar slides.forEach, que recebe uma função com o parâmetro slides, e dentro da função eu inserir um console.log, que recebe slides.classList, quando eu clico no botão, eu vejo um DOM token list das classes de cada item do carrossel.
Como quando eu clicar no botão eu não vou saber exatamente qual item do carrossel eu vou ter que deixar visível, dentro do loop eu vou remover essa classe CarouselItemVisible que eu acabei de copiar. Então, eu vou remover só esse console.log e para remover a classe eu vou invocar o remove, que recebe o nome da classe que deixa o slide com display block. Eu vou selecionar a aba de elementos do DevTools e observa que como essa primeira imagem é a única que tem a div com a classe CarouselItemVisible, que deixa o slide com display block, ela é o único slide visível do carrossel. Lembrando que essa classe CarouselItem tem display none por padrão. Se eu clicar no botão de próximo slide, o ForEach passou por todos os slides do carrossel e removeu a classe CarouselItemVisible, que era a classe que deixava o primeiro slide visível. Agora, quando o clique no botão acontecer, além de deixar todos os slides invisíveis, eu preciso inserir no próximo slide a classe que vai deixar ele visível. Eu, Roger, sei que a classe que vai deixar o slide visível tem que ser inserida no próximo slide, que é o segundo. Mas como que eu vou expressar isso no meu código? O fato é o seguinte, eu posso iniciar uma variável com 0, e esse 0 representa o index do slide que está sendo exibido quando o script é carregado, que é o primeiro slide. Quando o botão de próximo slide for clicado, eu posso incrementar o valor dessa variável. Ou seja, essa variável vai representar o index do slide que deve ser exibido. Vamos ver isso na prática? Abaixo dessas consts, eu vou deixar uma linha em branco para deixar claro que a let que eu vou declarar tem nada a ver com selecionar elemento do DOM. Então eu posso deixar uma linha em branco separando essa let das consts e eu vou inserir uma let current slide index que recebe 0. Por que 0? Porque esse 0 representa o index do slide que está sendo exibido agora, que é esse primeiro slide. Agora, quando o botão de próximo slide for clicado, eu vou incrementar essa letCurrentSlideIndex para que ela corresponda ao index do próximo slide, que é 1. Então, currentSlideIndex mais. Vamos visualizar esse incremento? Se abaixo do ForEach eu inserir um console.log que recebe currentSlideIndex, se eu selecionar a aba do console, quando eu clico no botão de próximo slide, eu vejo que a currentSlideIndex foi incrementada para 1. Observa que os botões de próximo slide e slide anterior sumiram. Por que eles sumiram? Se eu vier aqui na aba Elements e selecionar essa div Carousel Actions, que é a div que contém os dois botões, aqui do lado eu vejo que ela tem uns estilos que estavam centralizando verticalmente esses botões baseado na altura do slide, e agora essa div que contém os botões foi lá para cima. Se eu desmarcar o Position Absolute, o Top e o Transform, eu vejo os botões no topo da tela e a cada clique que o botão de próximo slide recebe, a letCurrentSlideIndex é incrementada, beleza? Então agora que eu tenho o index do slide que deve ser exibido quando o botão de próximo slide é clicado, eu posso usar essa const slides para acessar o slide que deve ser exibido, que é o próximo slide, e adicionar nesse slide a classe que vai deixar ele visível. Então eu vou remover só essa invocação do console.log e vou inserir slides colchetes current slide index, e como essa expressão resulta na referência do slide que eu quero exibir, eu vou invocar a classList.add, que recebe essa classe que deixa o slide visível. Eu vou selecionar a aba de elementos e observa que esse primeiro slide do carrossel, que corresponde ao index 0, está com a classe que deixa ele visível, e se eu clicar no botão de próximo slide, o slide do index 1 é exibido, porque agora só ele tem a classe que deixa um item do carrossel visível, beleza? Só tem um problema aqui. Se eu clicar no botão de próximo slide novamente, o slide do index 2 é exibido, mas se eu clicar mais uma vez, nenhum slide é exibido na tela, porque não existe um slide que corresponda ao index 3, e aqui no console eu vejo um type error dizendo que não é possível ler uma propriedade classList de undefined. Por que esse erro foi lançado? Observa que aqui nessa linha, essa expressão acessa os slides baseados no index deles. Só que como o número total de slides é 3, ou seja, o primeiro slide corresponde ao index 0, o segundo ao index 1
e o terceiro ao index 2, quando o botão de próximo slide é clicado pela terceira vez, current slide index é incrementada para 3, e como nesse node list não existe um slide no index 3, essa expressão resulta em undefined, e como não existe uma propriedade classList em undefined, o type error é lançado dizendo que não é possível acessar uma propriedade classList em undefined. Como que eu posso consertar isso? É o seguinte, eu posso fazer com que quando o último slide estiver sendo exibido e o clique no botão de próximo slide acontecer, o primeiro slide seja exibido. Como que eu sei que o último slide está sendo exibido? Se a cada clique no botão essa let current slide index está sendo incrementada, quando o último slide estiver sendo exibido, essa let vai armazenar 2, que é o index do último slide. Se o último slide estiver sendo exibido, quando o clique acontecer, ao invés desse incremento ser executado, eu posso fazer a current slide index receber 0, que é o index do primeiro slide, e aqui embaixo, como o valor da current slide index vai ser 0, essa expressão vai acessar o primeiro slide e ele vai ser exibido. Então, aqui em cima, para checar se o slide que está sendo exibido atualmente é o último, eu vou inserir if current slide index é igual ao index do último item do node list slides, então slides.length menos 1, dentro do bloco do if, eu vou fazer current slide index receber o index do primeiro slide, que é 0. Por que eu inseri slides.length menos 1 ao invés de inserir 2 aqui? Eu fiz isso porque se amanhã o carrossel tiver mais slides, essa expressão sempre vai resultar no index do último item do node list. Se eu inserisse 2 aqui, à medida que mais slides fossem adicionados no carrossel, eu teria que incrementar manualmente o index do último slide. Agora, observa que quando o último slide estiver sendo exibido, eu quero que a current slide index receba 0, mas depois que esse bloco do if for executado, eu não quero que a current slide index seja incrementada. Então, nesse caso, eu vou usar um else para que a current slide index seja incrementada só se o slide que esteja sendo exibido não for o último, ou seja, só se essa condição resultar em false. Então else, e dentro do bloco do else, a current slide index vai ser incrementada. Se eu clicar 2 vezes no botão, a cada vez que eu cliquei, o bloco do else foi executado, a current slide index foi incrementada e o último slide é exibido, e se eu clicar de novo, o primeiro slide é exibido porque o bloco do if foi executado e a current slide index recebeu 0, beleza? Agora que a funcionalidade desse botão de próximo slide foi implementada, eu vou começar a implementar a funcionalidade do botão de slide anterior, porque se eu clicar nele, nada acontece porque eu ainda não implementei qual ação deve ser executada quando o clique acontecer. E a verdade é que a implementação do botão de slide anterior é muito parecida com essa implementação que eu fiz até aqui. A única diferença é que quando o botão for clicado, ao invés de verificar se o index do slide atual corresponde ao index do último slide, eu vou verificar se ele corresponde ao index do primeiro slide. Se quando o botão de slide anterior é clicado, o index do slide atual corresponde ao index do primeiro slide, eu preciso exibir o último slide. Caso contrário, eu exibo o slide anterior. Vamos ver isso na prática? Aqui abaixo eu vou adicionar o listener de evento no botão, então prevButton.addEventListener, que recebe click e recebe uma função como segundo argumento. Dentro da função, para visualizar o valor da current slide index quando o botão for clicado, eu vou invocar um console.log que recebe a current slide index. Para realmente obter a referência do botão, aqui acima eu vou inserir uma const prevButton que recebe document.querySelector e aqui no index.html eu vou copiar o data.js do prevButton e aqui no seletor CSS vou colar ele. Se eu clicar no botão de slide anterior, a cada clique eu vejo o valor da current slide index exibido. Agora, dentro dessa função, eu vou seguir os mesmos passos da implementação do botão de próximo slide. Eu vou remover esse console.log e para deixar todos os slides invisíveis quando o botão for clicado, eu vou inserir letrinha por letrinha o for each para remover a classe que deixa os slides visíveis. Roger, você vai digitar tudo de novo? Sim, exceto os nomes das consts e das classes, pelo menos na etapa antes do refactoring. Por que eu faço isso?
para te incentivar a cravar essa parada no seu cérebro. Vai chegar um momento em que eu vou recomendar você usar o autocomplete do editor. Mas se você está aqui assistindo essa aula, esse momento não é agora. Isso é tão importante que para dar aula, eu desativo o meu autocomplete. Então fica ligado nesses detalhes, eles vão fazer muita diferença no seu aprendizado da linguagem rumo à fluência, beleza? Então, para deixar todos os slides invisíveis quando o botão for clicado, eu vou invocar slides.forEach, que recebe uma função com o parâmetro slide, e dentro dessa função, eu vou remover de todos os slides essa classe que eu acabei de copiar. Então, slide.classList.remove, que recebe a classe que deixa o slide visível. Se eu pressionar o botão de slide anterior, os slides não são exibidos, e se eu inspecionar as divs com os slides, eu vejo que nenhuma delas tem a classe que deixa o slide visível. Agora, eu preciso decrementar a Current Slide Index quando o clique no botão de slide anterior acontecer. Então, se aqui na primeira linha do callback eu inserir Current Slide Index -- e depois do for each eu inserir um console.log que recebe Current Slide Index, como o index do primeiro slide é o index 0, se eu clicar no botão de slide anterior, a Current Slide Index é decrementada para -1. E se aqui na aba Styles eu trouxer os botões de volta, aqui no console eu vejo que a cada clique no botão, a Current Slide Index é decrementada. Então agora que eu tenho o index do slide que deve ser exibido quando o botão de slide anterior é clicado, eu vou usar essa const slides para acessar o slide que deve ser exibido, que é o slide anterior, e para adicionar nesse slide a classe que vai deixar ele visível, eu vou invocar o classList.add, que recebe essa classe que deixa o slide visível. Se eu clicar uma vez no botão de próximo slide, o próximo slide é exibido e agora a Current Slide Index recebeu o index desse slide, que é 1. Se eu clicar de novo, a Current Slide Index foi incrementada para 2. Se eu clicar no botão de slide anterior, um erro é exibido e esse erro foi exibido porque ClassList com L minúsculo não existe. Vamos tentar de novo? Se eu clicar uma vez no botão de próximo slide, o próximo slide é exibido e agora a Current Slide Index recebeu o index desse slide, que é 1. Se eu clicar de novo, a Current Slide Index foi incrementada para 2. Se eu clicar no botão de slide anterior, a Current Slide Index é decrementada para 1 e o slide do index 1 é exibido. Se eu clicar de novo, a Current Slide Index foi decrementada para 0 e o slide do index 0 é exibido. Só que se eu clicar no botão de slide anterior novamente, a Current Slide Index foi decrementada para -1 e aqui no console eu vejo o mesmo erro de quando eu estava implementando a exibição dos slides do botão de próximo slide. Por que esse erro foi lançado? Porque aqui nessa linha, essa expressão que acessa os slides baseados no index deles resultou em undefined. Por que resultou em undefined? Porque a Current Slide Index foi decrementada para -1. E como nesse node list não existe um index -1, essa expressão resulta em undefined, e como não existe uma propriedade classList em undefined, o type error é lançado dizendo que não é possível acessar uma propriedade classList em undefined. Como que eu vou consertar isso? Eu posso fazer com que quando o primeiro slide estiver sendo exibido e o clique no botão de slide anterior acontecer, o último slide seja exibido. Então aqui na primeira linha do callback, para checar se o slide que está sendo exibido atualmente é o primeiro, eu vou inserir if current slide index é igual a 0. Dentro do bloco do if, eu vou fazer current slide index receber o index do último slide, então slides.length -1. E para não deixar a Current Slide Index ser decrementada depois da execução do bloco do if, eu vou inserir um else e inserir dentro do bloco do else o decremento da Current Slide Index. Vamos testar? Se logo no primeiro slide eu clicar no botão de slide anterior, o último slide é exibido. Se eu continuar clicando, os slides anteriores são exibidos, exceto quando o primeiro slide é exibido e o clique acontece, porque aí o último slide é exibido. Então o nosso carrossel está funcionando. Significa que acabou? Claro que não, porque agora a gente vai melhorar esse código. Eu vou mostrar como eliminar duplicações e deixar ele mais conciso. E eu vou começar pelo mais simples, que é eliminar os if-else. Para deixar esse código mais conciso, observa que eu não preciso desse if-else. Eu posso fazer a mesma coisa que o if-else faz, mas usando expressões ao invés de blocos. Como que eu faço isso? Usando um ternário.
Então eu vou comentar esse if else e logo aqui abaixo eu vou implementar o meu ternário. Como que vai ser esse ternário? Se current slide index é igual a 0, essa expressão aqui vai ser executada. Se current slide index não for igual a 0, a expressão que vai ser executada é essa, mas ao invés de usar o pós-decremento, eu vou usar o pré-decremento. Já vou explicar. Mas antes, para indentar esse ternário, eu vou quebrar e indentar a expressão do ponto de interrogação e vou fazer o mesmo com a outra expressão. O que vai acontecer aqui? Se quando o botão de slide anterior for clicado, o slide exibido atualmente for o primeiro, essa expressão vai ser executada. O que essa expressão está fazendo? Ela está atribuindo para current slide index o index do último slide. Só que essa expressão retorna o valor que a current slide está recebendo. Para comprovar isso, eu vou salvar o app.js e se aqui no console eu inserir current slide index, ela retorna 0, que é o valor que ela armazena, mas se eu inserir current slide index recebe oi, a execução dessa expressão retorna o valor que a variável recebeu. E se aqui abaixo eu inserir current slide index, eu vejo que ela armazenou oi. Então, se quando o botão de slide anterior for clicado, o slide exibido atualmente for o primeiro, essa expressão vai ser executada, ou seja, a current slide index vai receber o index do último slide, essa expressão vai resultar no valor que a current slide index recebeu e todo o ternário vai resultar nesse valor. Para eu armazenar esse valor, eu vou inserir uma const que eu vou chamar de correct slide index, que recebe o valor no qual o ternário vai resultar. Agora, se quando o botão de slide anterior for clicado, o slide exibido atualmente não for o primeiro, essa expressão vai ser executada. Ou seja, a current slide index vai ser decrementada, essa expressão vai resultar no valor que a current slide index recebeu e todo o ternário vai resultar nesse valor. Roger, por que você agora está usando o pré-decremento ao invés do pós-decremento? Porque com o pós-decremento, essa expressão não resultaria no valor que a Let's recebeu. Observa que se eu salvar e aqui no console eu inserir um pós-decremento na current slide index, quando eu pressiono Enter, essa expressão resulta no valor que a Let's tinha antes de receber o valor decrementado. Por isso que o nome desse operador é pós-decremento. Se eu invocar a current slide index, eu vejo que ela foi decrementada. Agora, observa que o valor da let é -1 e se eu inserir o pré-decremento nela, quando eu pressiono Enter, essa expressão já retorna o valor que a let recebeu. Se eu invocar a current slide index, eu vejo o valor que ela recebeu. Beleza? Então agora eu posso remover o if else comentado e se eu referenciar a correct slide index dentro dos colchetes, eu vejo que o clique no botão continua funcionando normalmente. Agora, observa que eu posso fazer o mesmo aqui nesse if else. Então eu vou comentar ele, vou declarar uma const correct slide index, que recebe essa expressão que eu inseri como condição do if. Se essa expressão resultar em true, essa expressão vai ser executada. Se não resultar, a current slide index vai ser pré-decrementada. Então eu vou referenciar a correct slide index dentro dos colchetes. E se eu clicar no botão de próximo slide, ele continua funcionando normalmente. Então eu posso remover o if else comentado. Agora, observa que tanto a invocação do for each quanto a invocação da add são iguais entre as duas funções. A única coisa que muda é o valor dessa const correct slide index. Então, o meu próximo passo é remover essa duplicação de código. Observa que tanto o for each quanto essa invocação da add existem para fazer uma coisa: manipular as classes dos slides. Então eu posso declarar uma função manipulate slides classes, por exemplo, que encapsula essa manipulação de classes CSS dos slides. Então, antes do listener do next button, eu vou inserir uma const manipulate slides classes que recebe uma função e para dentro dessa função eu vou mover esse código que manipula as classes dos slides e observa que aqui dentro dos colchetes eu estou referenciando a correct slide index que não está declarada nesse escopo da função. Como que eu trago o valor dessa const aqui para dentro?
eu posso declarar um parâmetro correctSlideIndex e aqui dentro do callback eu vou invocar a ManipulateSlidesClasses que vai receber como argumento o valor da correctSlideIndex e se eu testar os cliques no Next Button, eu vejo que o carrossel continua funcionando normalmente. O que isso significa? Significa que eu posso fazer a mesma coisa aqui no callback do Prep Button. Então eu vou remover esse código, vou invocar a ManipulateSlidesClasses, que recebe essa const como argumento, e antes de testar, observa que como o ForEach nunca retorna valor, eu posso eliminar esse bloco do callback dele, deixar essa função com uma linha. Como essas duas linhas estão invocando métodos, eu posso deixar elas juntas, e uma última coisa que eu quero fazer é melhorar a legibilidade dessas expressões que estão usando slides.length-1, porque no fim das contas, o que essa expressão faz é obter o index do último slide do carrossel. Mas se outra pessoa trabalhar nesse código, na primeira vez que ela lê essa expressão, ela vai ter que gastar energia para entender ela. E não precisa ser assim. Eu posso armazenar essa expressão em uma const lastSlideIndex, por exemplo, e só referenciar essa const onde essa expressão é usada. Então, eu vou copiar essa expressão e antes da letCurrentSlideIndex, eu vou inserir uma const lastSlideIndex que recebe a expressão, vou copiar o nome da const e referenciar ela no lugar dessas duas expressões. Se eu testar os botões do carrossel, eu vejo que eles continuam funcionando normalmente, nenhum erro é lançado no console, então meu refactoring deixou o código mais conciso e legível e não quebrou o funcionamento do código.